Doutor Edgar Lamas, cardiologista, nos brinda novamente com sua presença aqui nos estúdios da Voz do Povo, porque coração é importante, né, doutor? Seja bem-vindo sempre, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pelo espaço e com certeza essa afirmação sua é extremamente relevante, né? A gente estava conversando aqui em off, né? Mas a doença cardiovascular é a que mais impacta hoje em mortalidade no nosso país e no mundo, né? Então a gente falar sobre isso é fundamental. Muito bem, eu até brinquei, doutor, o que era mais importante, se o órgão mais importante é o coração, doutor disse que para o senhor é, se eu pedir para um outro especialista, ele vai dizer que é outra parte do corpo, né? Mas como o senhor disse aqui, já que ainda é o que mais mata, mesmo com toda a disseminação de informações, etc., é importante sempre ficar falando a respeito e principalmente dar atenção, né, doutor, a isso. Perfeito. Acho que a informação de qualidade ela traz segurança para as pessoas, para os pacientes, para conhecer o porquê que a doença cardiovascular mata muito, né? Por que ela impacta demais na vida dos nossos pacientes e desenvolver estratégias justamente para mitigar esse risco. Como é que a gente pode reduzir a incidência de morte cardiovascular? Como é que a gente começa a se preocupar, começa a fazer a prevenção, que eu acho que é o ponto primordial do nosso bate-papo hoje. De cedo precisa fazer prevenção, doutor? Ou a pessoa começa a pensar nisso depois dos 40, ou quando ela tiver algum sintoma? Como é que é isso? Isso vai depender muito, principalmente do histórico familiar do paciente, né? Então, se eu já tenho algum histórico na minha família de morte cardíaca prematura, eu vou ter que começar essa prevenção antes. Às vezes até desde a infância, da adolescência, né? Mas de uma forma geral para a população, né? A gente recomenda a partir dos 35, 40 anos, naquele paciente que não tem sintoma nenhum e não tem nenhuma comorbidade, não é obeso, não é hipertenso, não é tabagista. Se o paciente já tem alguma comorbidade nesse sentido, tem que começar o quanto antes. E acompanhamento seguido daí, se tiver a comorbidade. Se não tiver nada, uma vez por ano? Isso vai depender da que a gente chama de estratificação de Ah, risco. Se eu certo. julgo que aquele paciente é de baixo risco, eu posso acompanhar ele anualmente ou a cada 2 anos, se ele é um risco um pouco maior. E muitas vezes esse risco, o paciente não tem sintoma nenhum, mas ele já tem algumas pequenas alterações que a gente vai conseguir determinar esse risco de uma forma individual e orientar o paciente. Então, o Certo. primeiro passo é isso: procura o cardiologista para ele te avaliar e para determinar qual é o teu risco e individualizar o teu acompanhamento. Bom, se estamos avançando tanto, que a gente sabe que está em todas as áreas da medicina, né? Pelo Brasil, pelo mundo, enfim, por que ainda é o que mais mata, doutor? A gente avançou muito em tecnologias, em tratamentos, em diagnósticos precoces, mas a gente evoluímos muito hoje como sociedade em hábitos de vida, né? Alimentação, inclusive. Alimentação, aumento de obesidade, o tabagismo também vem crescendo, principalmente com o uso de cigarros eletrônicos, vapers, né? Então isso tem Tudo preocupado, influencia. influenciando o uso de algumas substâncias, por exemplo, esteroides anabolizantes, tem aumentado muito na população. Então, por mais que as tecnologias avançaram, alguns hábitos, infelizmente, acabaram piorando, né? Então, isso explica os números ainda muito elevados de morte cardiovascular. E o que a gente tem observado hoje? A população jovem está sofrendo com isso. Antigamente a gente não via muito evento cardíaco grave, como infarto, Verdade. AVC, em pacientes de 40, 50 anos. Aham. E hoje é uma rotina, infelizmente, no meu laboratório de hemodinâmica, onde a gente faz os cateterismos. E isso é explicado por conta de hábitos. Então a gente tem Hábitos que melhorar os hábitos. que vão se acumulando em termos de resultado. Se eu continuo fazendo coisas não corretas, eu pioro a minha situação. Perfeito, é isso aí. Então a gente tem que chamar a atenção da população, de uma forma geral, do ponto de vista epidemiológico, e para o indivíduo também, né? De Certo. mudar hábitos, né? E as campanhas educacionais, de políticas de saúde pública, elas são fundamentais nesse sentido, né? A gente educar o nosso paciente que ele precisa se cuidar, que aquele hábito que hoje ele acha que é inocente, usar um cigarro eletrônico, usar um esteroide anabolizante, ou ele está acima do peso e não se cuidar, que talvez hoje ele está bem, mas daqui 5, 10 anos pode não estar. Essa coisa do cigarro eletrônico pega bastante, que as pessoas acham que é só o pulmão que será afetado, só a parte respiratória que será afetada por isso, doutor. Não, a parte respiratória com certeza ela é afetada, né? Mas a parte cardiovascular, né? Você está expondo a uma substância tóxica que gera resposta inflamatória no teu organismo de uma forma geral. Então, o teu pulmão vai ser afetado, mas o seu sistema cardiovascular pode ser afetado. E isso realmente a gente tem que combater, tem que educar, tem que lançar campanhas de educação em saúde pública para a gente orientar a população. Perfeito. Diga, Milena. Doutor, você falou sobre situações de problemas cardíacos por conta de maus hábitos, né? Mas tem também casos hereditários. Quais seriam eles? Perfeito. Existem algumas doenças genéticas do ponto de vista cardiovascular, né? E às vezes acomete pacientes muito jovens. Então a gente tem, por exemplo, uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença genética, a doença genética cardíaca mais comum, que gera uma hipertrofia anômala do músculo cardíaco. Então a gente tem que rastrear essas famílias,
né? Quando a gente tem um paciente que tem a portadora, a gente sempre chama os familiares para vir em consultas também, para a gente poder analisar se ele já tem aquela doença. Muitas vezes ela é silenciosa. Ou é propenso a ter esse Isso, caso? ou tem a propensão a ter, então a gente vai acompanhar esse paciente e essa doença pode levar à morte súbita. Então a gente já viu em algumas atividades esportivas, no futebol, já aconteceu, né, atletas que já eram avaliados, por exemplo, que o cara teve uma morte súbita em campo. Então a gente tem essa doença genética. Outra doença muito comum, que é determinada geneticamente, é a hipercolesterolemia familiar. Né, de um ponto de vista simples, como é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte? É aquele paciente que tem um colesterol alto, muito elevado, na verdade, e às vezes não tem só relação com a dieta do paciente. Né? Então é muito comum na família ter pacientes que infartaram com 40, 50 anos, ele vai dosar o colesterol, está muito alto e ele não sente nada. E quanto antes a gente identificar esse paciente e tratar ele, você vai diminuir o risco lá na frente. É assintomático, praticamente. Na maioria das vezes é assintomático, o cara não sente nada e o primeiro sintoma pode ser um evento, pode ser um infarto, pode ser um AVC. Então tem que prevenir. Tem que conhecer a própria história, inclusive. Chegou uma pergunta de ouvinte aqui, a ansiedade, doutor, aquela sensação de sufocamento, ela pode levar a ter um infarto? Só a ansiedade não, tá? Mas ela pode ser um gatilho para eventos, com certeza, e ela pode estar relacionada a um contexto de saúde global que pode levar a doença cardiovascular. O paciente ansioso ele pode ter um sono ruim, ele pode ter uma dificuldade de fazer atividade física, ele pode ter uma propensão a ter um comportamento compulsivo alimentar e aumentar a obesidade. E existe uma situação rara que a gente chama de síndrome do coração partido ou síndrome de Takotsubo, que é comum em mulheres, por exemplo, no pós-menopausa, que é um infarto que foi desencadeado por um estresse emocional. Olha Então a gente só. não pode minimizar os transtornos do humor, os transtornos psiquiátricos ou de ansiedade, porque isso pode impactar negativamente na saúde cardiovascular. Vem do emocional para o físico. Isso. É Então isso pode atrapalhar tanto a prevenção de doença cardíaca que pode gerar esses eventos aí mais catastróficos também. Que ponto, ou em que nível o estresse, né, dessa vida que a gente leva hoje em dia influencia em tudo isso que o senhor falou, doutor? Eu acho que num nível extremamente importante. O estresse, como eu mencionei, assim como a ansiedade, né, ele leva o nosso paciente a ter hábitos ruins, a dificuldade de se cuidar, né, e pode culminar, então, com aumento de peso, aumento de pressão arterial, né, o sedentarismo, distúrbios do sono, por exemplo, que estão muito associados com doença cardiovascular. Então, esse paciente costuma dormir mal, ter apneia, ter insônia. Então, o estresse é um fator de risco conhecido para doença cardiovascular e a gente tem que abordá-lo de uma forma mais global. Não é só do coração, mas a saúde mental, ela entra realmente como um aspecto fundamental para a saúde do paciente. A pessoa pode procurar um cardiologista mesmo sem ter ido em outro médico antes, sem ter uma indicação para ir para o cardiologista, doutor? Como é que é isso? Claro, a consulta cardiológica ela é fundamental para identificar fatores de risco que o paciente não conhece, que estão silenciosos, e depois orientar. Se a gente precisar de um outro profissional, o cardiologista ele vai indicar. Então, acho que é um ponto de partida excelente. Você fazer uma consulta com o seu cardiologista, se conhecer os seus riscos, né? Quando a gente está diante do paciente, a gente estima o risco não só naquele momento, mas em 10 e 20 anos. Perfeito. Então, essa é uma informação importante. E quando a gente precisa de auxílio de um outro profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um endocrinologista, a gente sempre vai estar orientando o paciente nesse É sentido. o senhor que indica aí, no caso, né? Com Que certeza. procure esses outros profissionais. Se fôssemos dar dicas aqui, doutor, para esse público que nos ouve, que não é especialista como a gente no assunto, né? Nós não somos especialistas, o senhor é que é. O que nós precisamos no nosso dia a dia ajustar? Porque a correria está aí para todos. Ninguém pode viver pelo ar hoje em dia. Tem que trabalhar, tem que correr, tem que se virar. Eu acredito que o tripé inicial que é muito importante é sono, alimentação e atividade física. Eu acho que é Tem daí que manter os três juntos. isso, aí. não só com quantidade, mas com qualidade, né? Certo. Então a gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar bem e a gente tem que ter uma atividade física regular. Claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, se ele está se sentindo bem ou não. Eu acho que a avaliação com o profissional de saúde antes de iniciar, por exemplo, uma atividade física mais intensa é fundamental para evitar riscos, né? Mas esse tripé é muito importante para a nossa população, para o nosso ouvinte, né? A gente ter esses bons hábitos. E é muito difícil ter bons hábitos. Hoje eu vejo muitas pessoas procurando por suplementos, por vitaminas, que é só você pegar e tomar. Pílula mágica. Não Mas o existe. exercício vai ter que pegar o seu short, pôr o seu tênis, gastar tempo, investir tempo, na verdade. Então traz mais dificuldade, mas é o que mais vai impactar na sua saúde, com certeza. O mais difícil, o que o senhor vê mais que falta desse tripé no seu paciente? Atividade física, com certeza. O sedentarismo hoje é um desafio para nós. Você
sensibilizar o paciente, mostrar para ele que ele tem que investir o tempo dele no exercício físico, pelo menos 150 minutos semanais. Caminhada serve, doutor? Tem gente já falando que caminhada não faz efeito e etc. Por aí a gente vê alguns posts na internet hoje em dia, né? Uma loucura. Serve, com certeza. Eu sempre falo para o paciente, o melhor exercício é aquele que você vai conseguir fazer. É o que seja feito mesmo. Não adianta a gente querer fazer o ideal, né? Mas Sim. começar com o básico, né? Mas ele precisa ter uma constância, né, doutor? Tem que ter uma constância. Então, a gente começar sair da inércia que a gente fala. Você tem que iniciar uma atividade física, que seja uma caminhada leve. Você já está sensibilizando aquele paciente. E com o tempo, com o profissional auxiliando, ele vai conseguir avançar nas cargas, nas distâncias, etc. Mas o principal exercício é aquele que você consiga fazer, que se encaixe na sua rotina de trabalho, na sua rotina familiar. Perfeito. Quanto tempo de caminhada? Começa com 15 minutos, depois vai aumentando? Como que Isso aí, funciona? o ideal, assim, o que a gente quer atingir no mínimo, né? Eu sempre brinco com o paciente que o exercício é como se fosse um remédio, ele tem uma dose mínima para funcionar. 150 minutos de atividades semanais de leve a moderada intensidade. Se o paciente conseguir fazer uma atividade mais intensa, 75 minutos por semana estaria bom. Então, se você começa ali 30 minutos que seja... Por dia, ótimo. De leve intensidade, uma caminhada leve, 5 vezes por semana, você já está atingindo esse objetivo. Então, o importante não é a intensidade nem a modalidade, mas é a frequência. Doutor, para uma prevenção, vou lá no doutor fazer uma consulta. Quais são os exames que são de praxe para que o paciente consiga identificar se ele tem ou não um problema cardíaco? Na verdade, essa pergunta, assim, a primeira medicina não é uma receita de bolo, é difícil a gente falar que para todo mundo vai ser daquele jeito, né? A gente tem que sempre individualizar. Então, a primeira coisa para todo paciente é conversar com o paciente. Colher uma história, tentar entender os hábitos daquele paciente, o histórico. Mas, geralmente, a gente vai precisar desse exame clínico, né, que vem a consulta, o exame físico, examinar o paciente. Só de examinar você já consegue ver muita coisa, tá? A pressão arterial, os pulsos do paciente, mas geralmente um exame laboratorial, para você conhecer se ele tem diabetes, se ele tem colesterol alto, um eletrocardiograma, se quer fazer atividade física, um teste de esforço. Esse é o básico. Claro, você identificou alguma alteração, a gente vai sempre avançar. A gente tem uma gama de exames, né? E cada indivíduo ele vai ter sua indicação específica. Perguntaram aqui se o senhor atende pela Unimed. Eu vou repassar a pergunta, que a pessoa disse que muitos médicos já não querem atender por planos aqui em Sorriso. Não, a gente atende por planos, não só em nível ambulatorial, que é as consultas, mas no hospital também. Eu trabalho, por exemplo, com cardiologia intervencionista, né, que a gente faz os cateterismos, as angioplastias, a gente faz os convênios. Fazemos também, agora estendendo para a saúde pública, né, o consórcio Telespires, a gente atende esses pacientes. Pelo consórcio. Sim. O senhor atende lá no 13 de maio, Isso, a gente tem um serviço de hemodinâmica chamado Intercor Sorriso, que a gente faz esses cateterismos. Né? Então, hoje eu tenho dedicado boa parte da minha atuação profissional na cardiologia intervencionista. Maravilhoso. Porque, infelizmente, os infartos estão aumentando, né? E a prevenção já não está funcionando, né, doutor? E é 7 dias por semana, 24 horas por dia, a gente está à disposição para atender esses pacientes. Muito bem, a gente fica feliz de saber que o senhor ajuda a cuidar, mas nós precisamos dar o primeiro passo para cuidar do nosso coração, né, doutor? Com certeza, o paciente ele é o protagonista da própria saúde. Perfeito, agradeço imensamente a sua vinda aqui, o microfone está à disposição. Parabéns pelo dia, né? Parabéns pelo dia da sua profissão, especificamente da sua especialidade decorrida aí nesse mês, e o senhor é sempre bem-vindo aqui, doutor Edgar.